1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 18 ao versículo 36, nos diz assim: Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com efode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, pois, Eli já velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia, e todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo o vosso malefício? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, e juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Veio, pois, um homem de Deus, Eli, e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teu filho mais do que a mim, para vos engordardes dos principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, um lugar de todo o bem que houvera a fazer a Israel. Não haverá por todos os dias velhos algum em tua casa. O homem, porém, que eu não desraigar do meu altar, será para consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá sobre os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme,
e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Capítulo de número 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos começaram já a escurecer, e que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis-me aqui. Versículo 15. Versículo 15 ao versículo 19. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que má não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as tuas palavras deixou cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. É uma leitura um pouco mais extensa, mas para nós entendermos que nesse texto que nós lemos, nós falamos de duas gerações totalmente diferentes. Podemos ver dois tipos de sacerdócio dentro da casa do Senhor. Dois tipos de sacerdócio na casa do Senhor. E eu quero trazer esta palavra para os nossos dias atuais. Quero trazer essa palavra para o nosso tempo. Porque no nosso tempo não está diferente. Nós temos sacerdócios diferentes dentro dos templos. E nós infelizmente temos também o sacerdote da geração de Eli. Temos o sacerdote de Samuel. Mas temos também o sacerdote de Eli em muitas igrejas, congregações e povos, ainda nos dias de hoje. E alguns quadros, nós temos vivido um quadro dentro da igreja, onde uma geração pertence a Eli e a outra geração já pertence a Samuel. Uma geração é chamado por Deus, é uma geração chamada por Deus para o ministério, e a outra geração que se oferece para o ministério. Nós vemos que na geração de Eli, ele buscava andar nos caminhos do Senhor. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Ele buscava andar na direção que Deus tinha para ele. Já na geração de Samuel. Já na geração de Eli, Ofni e Finéias fazia aquilo que lhe agradava mais. Então nós temos duas gerações. Uma geração que paga o preço. E a outra geração que não paga o preço. Ela quer receber por aquilo que está fazendo. Ela quer a fama por aquilo que está fazendo. Ela quer os aplausos. Ela quer ser vista. Então nós temos uma geração do oculto, assim como estava Samuel, mas dentro do oculto Deus o enxergava. Deus o via, Deus o contemplava.
E tinha a geração que estava ali na frente, mas não buscava a presença de Deus. Nós temos uma geração que crê nos dons de Deus, crê na direção de Deus, crê que os dons de Deus são suficientes para o ministério eclesiástico, para o ministério sacerdotal, para o ministério dentro da igreja. Nós precisamos apenas dos dons de Deus. E tem uma outra geração que já crê no misticismo, né? Ela crê que ela precisa de um sal grosso para mostrar a Deus. Uma outra geração que às vezes precisa de lencinho ungido, precisa de rosa, precisa de tantas coisas para apresentar Deus, para apresentar alguma bênção. E tem a geração que já crê direto naquilo, na bênção de Deus. Já crê direto nos dons espirituais, nos dons de Deus, e os dons de Deus é suficiente para essa geração. A geração de Eli é uma geração morta espiritualmente. A geração de Eli é uma geração que não obedecia e nem ouvia mais a voz de Deus. É uma geração que não obedece a Deus e não ouve a voz de Deus. Anda por dogmas, anda por aquilo que surge na mente, anda tentando trazer Deus de uma forma cheia de misticismo, cheia de culturas pagãs, tentando trazer Deus. Mas é uma geração que já não ouve mais a voz de Deus, não ouve mais a direção que Deus tem para a vida. O sacerdócio de Eli, essa geração de Eli, é um sacerdócio falido. É um sacerdócio falido. Continua com o título, continua, mas está falido. Já perdeu a direção. Já perdeu, né? É um sacerdócio fracassado. Já fracassou na caminhada, já fracassou em servir a Deus. Porque o servir a Deus é confiando inteiramente na sua direção. É confiando inteiramente em quem Ele é. Não acreditando que algo que eu me apegue pode me dar proteção. Que se eu fizer isso na porta da minha casa, eu terei proteção. Se eu deixar a Bíblia aberta, eu vou ter proteção. Se eu dar 3 pulinhos, terei proteção. Se eu levar um sal grosso para minha casa, eu terei proteção. Se tiver uma rosa ungida na minha casa, tudo vai dar certo. É uma geração que não precisa dessas coisas. A geração de Eli, ela perdeu totalmente, fracassou, porque depende de dogmas, depende de pertences para ver Deus, para Deus agir. Não depende inteiramente do Senhor. Não depende inteiramente do Senhor. Às vezes fala que não cultua uma imagem, mas ao mesmo tempo está levando uma imagem, está numa idolatria dentro do seu lar, dentro de coisas que mostra Deus, que tenta colocar Deus como como se Deus fosse aquilo, como se Deus operasse somente através daquilo. Não, se eu não passar um óleo ungido, não terá a cura. Mas a cura não vem do óleo, a cura vem do Senhor. Então é uma geração que apegou-se a coisas, a situações para ver Deus. É uma geração, é um sacerdócio fracassado. É um sacerdócio que desonra a aliança de Deus no altar. Desonra a aliança de Deus no altar. Porque a aliança de Deus é confiar somente nele. É confiar inteiramente nele. Eu não preciso passar em sal grosso, eu não preciso de rosa ungida, eu não preciso de lencinho, eu não preciso confiar que só o óleo, vou derramar óleo, vou jogar óleo, vou fazer. Eu não preciso dessas coisas para servir a Deus. Tudo isso pode me afastar de Deus. Muitas pessoas acreditam que se isso não acontecer, Deus não vai entrar na minha casa. Então é uma geração que desonra a aliança de Deus, né? Que desonra aquilo que Deus fez. E quando nós vamos ver essa geração de Eli, é uma geração que a família está desestruturada.
Porque os filhos já estão fazendo como querem. E não há uma liderança que cobre o caminho que esses filhos estão andando. É uma geração que a igreja, os membros, as pessoas podem agir como quer. Eu não posso cobrar para não perder. Eu não vou cobrar porque eu não posso perder. É uma geração que já perdeu a direção. Eli não cobrou os filhos para não tirar os filhos do sacerdócio, para não perder os filhos. E estava perdendo porque não estava cobrando. E assim é que ele perdeu. Então uma geração que às vezes permite que o pecado aconteça e permaneça para não perder. Eu não posso perder aqui, eu não posso perder ali. Então aquele que tem medo de perder é porque nunca teve. É uma geração que eu vou encobrir alguns pecados, mas não vou tirar do altar. Eu vou encobrir algumas situações, mas vou permanecer aqui. A geração de Eli, ela desonra o altar. Ela desonra o local sagrado de Deus. Né? É uma geração sem temor. É uma geração sem respeito à autoridade divina. Sem respeito à liderança divina. É uma geração que quer questionar Deus. Eu estou no altar, estou não servindo a Deus, mas questionando a autoridade de Deus e a direção divina. Vivendo um ministério de pecados e iniquidades. E de profanação. Profanando. Essa é a geração de Eli. Essa é a geração que acontece também nos dias atuais. Essa geração atua também nos dias atuais. É uma geração de filhos desobedientes. De filhos desobedientes, eu falo aqui filhos na fé. Porque os filhos de Eli já não obedeciam mais a ele. E mesmo Deus falando com ele, você está servindo mais os teus filhos do que a mim. Mesmo assim, ele não toma uma direção. Ele não toma uma direção. Ele permanece com seus filhos no ministério. Então nós estamos vivendo uma geração de filhos desobedientes. Eu posso até estar errando, mas eu permanece ali. Quero trazer essa palavra para o seu coração. A geração de Eli, ela vai gerar netos amaldiçoados. O neto de Eli, o nome dele foi Icabode, que significa sem glória. Icabode, acabou a glória, perdeu a glória. A geração de Eli, que no início achava que estava certo, eu posso pecar e continuar. Eu pequei, nada de mal aconteceu, nada. Essa geração, ela foi se perdendo no caminho até o Icabode. Ela vai chegar lá no Icabode, acabou, perdeu a glória. Foi-se a glória de Deus. É uma geração dos dogmas. É uma geração do óleo ungido, rosa ungida, sal grosso. É uma geração do lencinho. É uma geração que precisa de um amuleto. E essa geração está dentro das igrejas protestantes nos dias atuais. Vivemos a geração de Eli, mas também vivemos a de Samuel. Nós vamos falar da de Samuel. Vivemos a geração de Eli nos dias de hoje assim, dessa forma. É uma geração que vai se perdendo, que vai perdendo a glória de Deus. Já vivendo a geração do Icabode. Está apenas dentro do tempo, mas a glória de Deus já se foi. Já perdeu a glória de Deus, se foi. A geração de Eli, a glória de Deus se foi. Está apenas vivendo os dogmas, está apenas ali, vivendo o seu próprio desejo, o seu próprio querer.
assim como Ofni e Finéias, que viviam a sua própria vontade, o seu próprio querer, independente da qual era a vontade de Deus. E o final disso, que a glória de Deus já tinha ido. Eles já queriam usar a arca da aliança como um amuleto. É que se eu levar a arca da aliança, Deus vai me dar vitória. E a vitória não estava na arca da aliança, estava na aliança com o Senhor. E eles perderam a aliança com o Senhor. Né? O sistema do Icabode faz tudo, mas sem a glória. A glória do templo já foi. A glória de Deus já foi embora. E aí, sem a glória de Deus, se torna religiosidade. Não é mais um culto de adoração, é religiosidade, se não tiver a glória de Deus. É necessário ter a glória de Deus para o adorar. Sem a glória de Deus, e muitos sistemas estão vivendo sem a glória de Deus, estão apenas vivendo na sua religiosidade. De forma que a pessoa perde sua própria identidade com Deus. Ela não sabe o caminho que Deus está querendo. Ela não conhece o propósito do eterno na vida dela. Ela não conhece o propósito que ela está. Ela está dentro do templo, mas ela não conhece o propósito que ela está ali. Porque ela está vivendo um sistema religioso. Ela não está vivendo na glória de Deus. Sem a glória de Deus, sem o Icabode, vivendo no Icabode, a pessoa se torna um religioso. Vivendo, porque eu vou na igreja, porque hoje é quarta, eu vou na igreja porque é domingo, eu vou na igreja, ele vive uma religiosa, ele não sai aquela alegria, hoje é culto de adoração, eu vou a cultuar a Deus. Não, eu vou porque eu acostumei a vida inteira, eu fui aqui. Ele não tem mais a essência no teu ser de adorar. De adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Icabode, a pessoa que vive no sistema do Icabode, que perdeu a glória de Deus, toda manifestação de Deus, ela rejeita. Ela passa a rejeitar a manifestação de Deus porque acostumou a viver no sistema religioso. O sistema religioso não ataca Satanás. Então Satanás permite que o sistema religioso aconteça. A Rania falou, o culto começa antes de ir à igreja. Quem falou? A Rania. A Rania falou, e agora o culto começa antes de ir na igreja. É isso. Isso é ter a glória de Deus. Não é ir porque hoje é domingo. Né? Aqueles que vivem no sistema religioso, eles não ofendem, eles não atacam as portas do inferno. Então Satanás está deixando eles tranquilos. Quando tem a manifestação da glória de Deus, eles que estão dentro de um sistema blindado, onde eu cultuo e nada de mal acontece, eles rejeitam a glória de Deus. Isso, o sistema religioso existe porque alguém um dia começou a desprezar a Deus, a trazer o pecado para o santuário. O sacerdócio foi contaminado. O sacerdócio foi contaminado. O sacerdote Eli, ele marca o início do Icabode, do Icabô, ele vai marcar, representando um sacerdócio de decadência, um sacerdócio corrupto. Ele vai iniciar nele, porque ele poderia ter corrigido isso, mas ele vai permitir que os seus filhos, ele tinha 2 filhos, né? Finéias. A palavra Finéias significa boca de serpente. E Ofni, que significa escuro. Então ele tinha uma boca de serpente no escuro.
ele vai iniciar esse processo, e quando os seus filhos caminham para a decadência do sacerdócio, pecando, se prostituindo nos templos, roubando os templos, ele permite, para não perder, ele vai permitir. Então ele inicia o fim da glória. É por isso que Deus permanece com ele vivo até esse momento. Até ele ver toda a decadência. Porque ele permitiu isso acontecer. Ele vai permitindo o pecado tomar conta. As coisas entrando dentro da igreja. Sabe? Começa com uma nova pintura diferenciada. Começa com algo para os jovens. Vou trazer algo diferenciado aqui para os jovens. Como se a palavra fosse insuficiente para a transformação dos jovens. Como se tudo que Jesus deixou fosse insuficiente para converter os jovens. Ele vai trazer, vão colocar algo diferenciado, porque os jovens precisam disso. E aí vão permitindo as coisas começando a entrar na igreja. Daqui a pouco perdemos a nossa identidade de cristão. Começamos a viver um sacerdócio de ruína, de queda, assim como Eli. Né? Então, e vai permitindo as coisas abomináveis ao Senhor, minando dentro do templo, minando dentro da igreja, minando no meio do povo, né? Só para os irmãos entenderem algumas características que aborreciam, né? Que contrariava a vontade de Deus. Os filhos de Eli roubavam e desprezavam a oferta do Senhor. 2 Samuel 12, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 7, os irmãos, do 12 ao 17, os irmãos podem ler aí. Separava a melhor parte do sacrifício. Eles eram ladrões de toda a glória que era de Deus. Eles eram adúlteros. Adulteravam na porta do templo. Uma ligação com o sistema, né, pecaminoso, decaído da época. Eles que deveriam estar ali para transformar, né, o caráter do povo, eles levavam o caráter do povo a uma decadência. A irmã Maria Francisca acabou de dizer, verdade, pastor, este confinamento está nos fazendo refletir que a maior comunhão com Deus começa dentro das nossas casas, aleluia, que é o nosso culto individual. Pastor Claudinei, glória a Deus. É isso mesmo, irmã. É o momento de nós mostrarmos que nós somos adoradores. Nós não vivemos dentro de um sistema pecaminoso, uma situação. A nossa adoração a Deus não precisa de nenhum amuleto. Nós adoramos em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não preciso levar para minha casa um óleo ungido. Porque se eu levar o óleo, passar o óleo ali, vai ter cura, vai ter salvação, Deus não vai deixar o mal entrar na minha casa, não. O que não deixa essas coisas entrar é minha fé em Deus. O que não deixa entrar é a minha santidade perante o Senhor. O que nos cura é o Senhor, não é óleo, não é rosa, não é sal, nada disso tem poder nenhum. Não é a mão de um profeta. Que eu vou ouvir o profeta. É uma geração que quer servir a Deus através de dogmas, através de amuletos. Eu preciso ouvir o profeta, porque lá tem um profeta, eu tenho que ouvir o profeta. Não temos que ouvir o profeta, temos que ouvir Deus, temos que ouvir a palavra do Senhor. É dela que precisamos. Vamos dar uma sequência que tem muita coisa aqui ainda. Né? Eli não disciplinava os seus filhos. Ele era conivente com seus atos pecaminosos. Ele era conivente.
1 Samuel 2:29, ele era conivente, ele não corrigiu seus filhos. Mesmo quando Deus falou que ele amava mais os seus filhos do que o próprio Deus, ele permitiu que os filhos continuassem, demonstrando que Deus tinha razão. É isso mesmo. Ele permitiu o pecado dos filhos, independente se era vontade de Deus ou não. Nós não podemos viver esse tipo de situação dentro do nosso tempo. Se é pecado para A, para B ou para C, independente de quem seja, é pecado. Errado. Se errou, no independente de quem seja. E hoje vivendo num sistema que errou. Se é meu parente, eu não posso falar nada, porque senão vou defamar a família. Ah, se é o maior dizimista da igreja, eu não posso falar nada, eu vou perder. Não temos que ter essa visão. Temos que servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Fazer a vontade do Senhor, independente de quem seja. Ele vai se perder quando ele permite os seus filhos pecarem sem ele corrigir. A geração de Eli é aquela geração religiosa que vivia no templo. Parecia tudo certinho. Eli parecia todo certinho perante todo mundo. Mas Deus não falava mais com ele. Mas já não ouvia mais a voz de Deus. Mas já não ouvia mais o que Deus estava falando. Parecia tudo certinho. Todo ok. Sabe? Parecia ser fora de qualquer suspeita. Um santo homem que já não ouvia mais a voz de Deus. Que já não ouvia mais Deus falar com ele. É a geração que se preocupa. A geração de Eli se preocupa mais com a academia, deixar o corpo malhado, do que se preocupar em dobrar os joelhos e orar. Não posso dobrar o joelho que não vai dar calo no joelho. Uma geração que se preocupa mais com o físico, com o que é externo, do que o que é interno. Amém, pastor? Não tem problema fazer isso. Que se preocupa mais, dá mais importância a deixar o corpo malhado do que deixar a alma cheia do Espírito Santo. Você pode até preocupar com o seu corpo físico, mas entendendo que ele está em segundo lugar. Porque independente se está magrinho, se está gordinho, o dia que Jesus voltar vai subir do mesmo jeito. Mas se deixar só o corpo sarado e não tiver vida de oração, vai ficar malhado. Não vai subir gordinho, vai ficar malhado. Então nós temos que entender que é uma geração que está se preocupando. Quando foi que você orou? Não sei. Quando foi que você malhou? Todos os dias, acabei de sair de lá. Que se preocupa muito mais com aquilo que é perecível do que com aquilo que é eterno. A geração de Eli está com o corpo na igreja, mas a mente não foi para o culto. O corpo está lá, porque ele é religioso. O corpo tem que ir, mas a mente não está lá. A mente está em qualquer outro lugar. É no meio do louvor, não se importa de sair no meio da adoração, não se importa de fechar os olhos para orar, sai no meio da mensagem sem se importar, sem nem prestar atenção no que está sendo falando a mensagem. A geração de Eli, que vai para um culto sem nenhuma reverência ao Senhor. Despreza o Senhor dentro do templo. Peca dentro do templo, não demonstra reverência. Estamos vivendo um tempo sem estar cultuando a Deus nos templos. Mas era uma realidade. É uma geração religiosa. O corpo está na igreja, a mente não. A mente não foi. A mente está lá fora. A mente está no mundão.
A geração de Eli está preocupado se a irmãzinha está bem vestida, se é bonitinha, se o rapaz é um gatinho. Em vez de preocupar se a irmãzinha é crente, se o varão é de oração, está preocupado com o rostinho bonitinho, o falar macio, está preocupado com o corpinho da menina, sem se preocupar se é crente, sem se preocupar se eu estou olhando para um cristão, um servo de Deus, uma serva do Senhor. É uma geração que está preocupando com isso, né? Aquilo que tem por fora. E quando pergunta, não, nada a ver. É uma geração nada a ver. A geração de Eli, ela só vai gerar filhos carnais, crentes carnais. Nós estamos chegando à geração de Samuel. Calma aí. É porque a geração de Eli precisa ser falada. Precisa ser falada. A geração de Eli demonstra um sistema religioso, uma falta de um verdadeiro sacerdócio, né? Demonstra um espírito de religiosidade e que vem atuando até nos nossos dias. Um sistema religioso abominável aos olhos do Eterno, abominável aos olhos do nosso Deus, que visa tirar a glória de Deus e trazer a glória para o próprio homem, trazer a glória para o profeta, trazer a glória para o sacerdote e não dar ela para Deus. Essa é uma geração de Eli. Uma geração que não quer dar glória a Deus, quer receber glória. Não quer dar glória para Deus. É uma geração que quer receber a glória. Criando filhos imaturos. Filhos sem entendimento nenhum. Porque os filhos vão seguir o caminho dos pais de buscar também a glória para si. Porque eu tenho que ser. Porque eu tenho que ser. E não dizendo que ele cresça, que eu diminua. Até cantam, mas não agem. É um sistema que está presente, infelizmente, nas nossas vidas. Muitas congregações. Infelizmente, até dentro dos lares. Nós temos que preocupar. Estamos adorando a Deus como? Para que ele cresça, para que o nome dele cresça, ou para que o meu nome seja conhecido, para que eu seja exaltado, para que eu apareça, que todos saibam quem é o pastor Edmilson, para que todos saibam quem é o cantor fulano, quem é a cantora ciclana, ou que o nome dele cresça, ou é que o nome dele cresça. Precisamos refletir na nossa geração. O Icabode é a perda do temor a Deus. Eles já tinham perdido o temor a Deus. Perdeu a moral. Como consequência, perdeu a glória de Deus. Eles perderam o temor, perdeu a moral. Porque não importavam se estava no templo ou não. E roubar o templo ou não. E com isso vai perder também a glória de Deus. Né? Isso resulta numa igreja dividida. Onde os membros acabam virando só espectadores. Porque não sente mais a glória de Deus. E continua cada vez mais envolvido com seus pecados e iniquidades. Mas agora dentro do templo. Né? Eles estão vivendo, o que eu estou vivendo, o tempo da graça. O tempo da graça é o tempo da misericórdia, é o tempo do perdão. Podemos viver nesse tempo, pecar. Essa é a geração de Eli. Até o Icabode. Vai pecando. Até o Icabode. Né? Sem saber que a graça de Deus, ela não anula a justiça de Deus.
O amor de Deus não anula a sua justiça. Os dois andam junto, né? É uma geração incapaz de discernir as coisas espirituais. Já não consegue mais, as coisas espirituais são loucura para uma geração que nasceu espiritualmente, mas que foi permitindo o pecado entrar, dominar, agir. Né? Que Deus levante, né, uma geração escolhida, uma geração de joelho, uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que não se preocupa tanto com as coisas do mundo, mas se preocupa mais em estar cheio da glória de Deus. Né? Uma geração que ouve a voz de Deus, uma geração que tenha temor a Deus. E essa é a geração de Samuel. E agora inicia a geração de Samuel. Uma geração que ouve a Deus, que anda nos caminhos do Senhor. Uma geração que está vivendo junto com a outra geração. Está morando dentro da casa de Ofni e Finéias. Mas não se corrompe. Não se corrompeu. Uma geração que pode estar no meio do pecado dos seus amigos, vizinhos, parentes, mas permanece fiel a Deus. Fiel a Deus. Esta é a geração de Samuel. A Bíblia diz que nos tempos de Samuel, toda Israel foi abençoada por ele. A geração profética de Samuel tem algumas características. Toda geração, toda aquela Israel foi abençoada por Samuel. Enquanto a geração de Ofni e Finéias perdeu a arca da aliança, perdeu a guerra, perdeu a glória de Deus. Mas a geração daquele que obedece ao Senhor é uma geração de pessoas abençoadas. A geração de Samuel é uma geração que ouve a voz de Deus. Ela se preocupa em ouvir a voz de Deus. Ela se preocupa em entender o que Deus está falando. Qual que é a vontade de Deus? Independente se a vontade de Deus aos meus olhos é boa ou ruim para mim, qual é a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. É uma geração que se preocupa em fazer a vontade de Deus. A geração de Samuel não é a geração que fica apontando, deveriam fazer aquilo, o pastor devia fazer, o obreiro devia fazer. A geração de Samuel é uma geração que faz. Não fica apontando, por que o pastor não fez? Por que o presbítero não fez? A irmã do ciclo de oração não fez? O líder de jovens não fez? É uma geração que pega e faz. Que está junto. Que se propõe a estar junto, que se propõe a fazer, que se propõe a colocar o ombro debaixo da carga, e pôr a mão no arado. É uma geração que põe a mão no arado. Ainda quando, Samuel era jovem, ele servia ao Senhor. Enquanto muitos poderiam dizer, esse negócio de igreja é coisa para velho. Esse negócio, não, ele era menino e já servia ao Senhor. E já queria servir ao Senhor. Quando eu crescer eu vou servir ao Senhor. Não, ele já servia ainda menino. Né? Ele servia a Deus com vigor. Ele queria servir a Deus. Ele estava pronto para servir a Deus. A geração de Samuel é uma geração pronta para obedecer a Deus. E uma geração pronta para obedecer aos seus líderes. Você não vai ver que mesmo que Eli estava errado, você não vai ver Samuel desobedecendo ele. A Bíblia vai dizer, e servia ao Senhor perante Eli. Ele obedecia a direção de Eli. Ele estava pronto a obedecer. Estava no seu caráter obedecer. E uma pessoa que aprende a obedecer seus líderes, aprende a obedecer aos seus pais, vai obedecer a Deus facilmente. Mas aqueles que não obedecem seus pais, não obedecem os seus líderes, vai ter dificuldade para obedecer ao Senhor.
Samuel não, obedecia desde cedo. Era um jovem que não olhava, não ficava ali olhando e apontando os erros dos outros, mas se preocupava se o que ele estava fazendo estava certo. Né? Atento para tudo que a palavra de Deus dizia para ele. Atento à palavra do Senhor. A geração de Samuel é uma geração que se preocupa em conhecer a Deus através da leitura da palavra. A geração de Samuel é uma geração que se preocupa em estar na presença de Deus em oração, em jejum. É uma geração que se preocupa com conhecimento, de saber quem é Deus, quem é que eu estou servindo. Eu quero saber mais do meu Deus. Não é a geração apenas que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas que carrega a Bíblia dentro da sua mente, nas suas ações e atitudes. Esta é a geração de Samuel. Né? A Bíblia diz que todos os homens estão sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, Samuel sabia que a autoridade da vida de Eli foi dada por Deus. Ele estava pronto para obedecer. Pronto para obedecer a autoridade de Deus na vida de Eli, mesmo que Eli estava andando errado. Ele estava pronto para obedecer. Entendendo e respeitando a palavra. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda autoridade, ela emana do Senhor. Ela vem de Deus. Né? A geração de Eli, de Samuel, mesmo Eli estando errado, mesmo ele encobrindo todos os erros dos seus filhos, nem por isso Samuel vai desrespeitar ele. Vai continuar servindo ao Senhor perante Eli. Ele não vai desrespeitar ele porque ele estava errando, mas vai continuar respeitando a autoridade dele. Assim como Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo Saul com um exército atrás para matar Davi, Davi consegue chegar no rei, corta um pedaço do seu vestido, das vestes do rei, e o servo de Davi falou, por que não matou? Ele falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Deus já desprezou, Deus já tinha desprezado Saul. Saul estava procurando Davi para matar. Mesmo assim, ele respeitava a autoridade de Deus. Ungido do Senhor. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Né? E Samuel, a geração de Samuel, é a geração que respeita, obedece. Não é a geração de rebeldes, igual a geração de Eli. Não é uma geração de meninos carnais, de crentes carnais, de filhos carnais, que leva tudo para a carne e quer agir tudo com a carne, mas uma geração que age no Espírito, obedece no Espírito e faz a vontade que é do Espírito. A geração de Samuel é uma geração que traz a arca de volta, traz a presença de Deus. É uma geração que anda na presença de Deus e que o mundo percebe a presença de Deus na vida dele. Essa é a geração de Samuel. É uma geração que busca fazer sacrifícios aceitáveis a Deus. Agir, mesmo que seja contra a minha própria vontade, mesmo que eu tenha que negar a mim mesmo, vou fazer a vontade do Senhor, negando a mim mesmo. Essa é a maior luta do cristão hoje, negar a si mesmo. É a geração de Samuel, é a geração que nega a si mesmo, faz sacrifícios aceitáveis ao Senhor, aceitáveis a Deus, que busca agradar ao Senhor, que pensa no Senhor, que pensa se as suas ações estão afrontando o Senhor ou não. É uma geração que não está se preocupando comigo mesmo, igual a geração de Eli, a qual os filhos faziam aquilo que lhe dava vontade. Mas a geração de Samuel não, faz aquilo que é da vontade do Senhor. Essa é a geração. De que geração nós somos? Em que geração nós estamos vivendo? Né? É uma geração que põe
os fundamentos e reconhece a supremacia de Deus, que conhece que Deus é o soberano, que Deus tem um controle sobre tudo e que minha vida pertence a Ele e que se Ele quiser, com um sopro, eu já não existo mais. Que sabe que tudo em mim depende do Senhor e que minha vida não está na mão dos homens, mas está na mão do Senhor. Eu não está que eu vou ter que responder pelas minhas ações. Essa é a geração de Eli. Reconhece Deus é soberano. Deus é supremo. Né? E a geração de Samuel não é a geração que é derrotada pelos inimigos. Mas a geração de Samuel é a geração que vence os inimigos. Você não vai ver na geração de Samuel ele sendo derrotado, Israel sendo derrotado por inimigo, mas você vai ver Israel sendo abençoada pela geração de Samuel. Mas na geração de Eli, Icabode, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Na geração que dá a glória para Deus, vive a glória. Na geração que busca a glória para si, perde a glória. Jesus falou isso. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quando nós, às vezes, queremos a glória, perdemos tudo. Mas quando nós damos a glória para Ele, vivemos na glória de Deus. E vamos viver eternamente nela. O mais importante do sacerdócio da geração, né, de Samuel, é que é um sacerdócio que destrói o sacerdócio decaído, infiel. Porque quando Samuel assume o sacerdócio, acabou o sacerdócio do pecado. Acabou o sacerdócio do que tudo pode. Acabou o sacerdócio sem glória, sem a presença de Deus. Ele estabelece um reino. Samuel, um homem escolhido para ungir 2 reis, os 2 primeiros reis de Israel, Saul e também Davi. É um sacerdócio que Deus demonstra que é um sacerdócio dele, que adora a ele, e Deus faz coisas grandes acontecerem na geração de Samuel. Na geração de Samuel, coisas grandes acontecem. E desse sacerdócio de Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque o primeiro é um homem escolhido pelo seu povo, mas o segundo é um homem segundo o coração de Deus, dele virá Jesus. Dele virá o reino do Messias. O reino do Messias virá dele. Eu creio que nesses dias Deus tem levantado a geração de Samuel com palavra e uma visão profética para os nossos tempos. Um povo que se preocupa com o Senhor, que estabelece o reino de Deus no meio dessa geração. Deus tem preparado uma geração de Samuel para a volta do Messias, para a volta do reino de Cristo nessa terra. Deus tem preparado uma geração. Assim como ele preparou lá naquele tempo Samuel e mudou aquela geração, Deus tem preparado uma geração de homens, de mulheres que têm compromisso com o Senhor. Homens e mulheres que, quando ouvem a voz de Deus, quando ouvem o chamado de Deus, diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto. Seja feita a sua vontade. O Senhor é que tem o controle. Eis-me aqui. Eu reconheço que o Senhor é o soberano. Eis-me aqui para fazer a sua vontade. Uma geração disposto a ouvir a voz de Deus. A ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem levantado essa geração. A geração de Samuel. Um povo santo.
que não se corrompe com aquilo que é imundo, mas que se desvia do mal. Uma geração que busca a Deus. Uma geração que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Uma geração que chora, clamando a presença do Senhor. Que chora aos pés da cruz. Que chora, aleluia, pelas almas perdidas. Que chora, que está pronto para trabalhar em prol do Senhor. Uma geração que se arrepende dos seus pecados, que pede perdão pelos seus erros. Uma geração que está pronto para abraçar o seu irmão e falar: meu irmão, você está errado. O caminho é esse, vamos junto, desvia desse caminho torto, vamos caminhar. Uma geração que ama o pecador, mas que denuncia o pecado. Mas que ama o pecador. Eu creio que Deus tem levantado uma geração assim. Deus está levantando essa geração, aleluia, Deus tem preparado essa geração. Que prega o evangelho. Não criando fantasias da palavra, trazendo algo inovador, mas trazendo a palavra, a revelação divina, quer seja ela de 4.000 anos atrás ou não, não importa, é a palavra de Deus. Se precisar pregar no que Deus criou os céus e a terra, vai ser o que Deus criou os céus e a terra. Que não tenta criar algo mirabolante dentro da palavra, mas que prega o evangelho de Cristo. O evangelho que é salvação para todos aquele que crê. Poder de Deus para as nossas vidas. Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus. Essa é a geração que prega o evangelho puro e simples, sem enfeites. Apenas prega o evangelho, a palavra do Senhor, que faz a direção, que faz uma diferença por onde passa. Uma geração que faz a diferença por onde passa. Aquele ali é um santo homem de Deus. Aquela ali é mulher de Deus. Essa geração que as pessoas em sua volta contemplam Deus através da sua vida. Que contempla Deus através da sua vida. Que as suas palavras seja salvação para aqueles que te ouvem. Que as palavras que saem da sua boca sejam salvação para aqueles que te ouvem. Aleluia. Uma geração que é o sal da terra. Uma geração que é a luz no meio da escuridão. A luz desse mundo. Uma geração que sabe para onde está indo. Sabe que está caminhando para encontrar o Senhor nos céus. Está caminhando para o arrebatamento. Uma geração que não se desvia porque coisas bonitas estão em sua volta, mas que está focada no céu de glória, na vinda do Mestre. Essa geração, a geração que verá o Senhor face a face. A geração que vai ver o Senhor face a face é esta geração. Esta geração que Deus está procurando. Esta geração que Deus está trazendo à existência. Chega de servir ao Senhor por religiosidade. Chega de servir ao Senhor por dogmas, por amuletos. Estou pregando para os protestantes, porque estamos vendo isso. Tantas coisas ungidas,
Usaram essa palavra ungida agora e tudo que é ungido parece que é Deus. Tem poder. Mas não é essa geração. Deus está procurando uma geração que confia inteiramente nele. Só espera dele. Não é nada que vai me curar, não há nada que vai me proteger, senão o Senhor. Senão o Senhor. É a geração que confia inteiramente em Deus. Que não precisa de nada que faça ela chegar ao Senhor. A única coisa que nós precisamos é da palavra de Deus. Ela nós precisamos. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço o próprio Deus. Porque ele se revelou através da sua palavra. Uma geração que se preocupa em orar. Não se preocupa se o joelho já deu calo, continua orando. Que fala com o eterno Deus. Meus irmãos, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que essa palavra possa nos dar um despertamento espiritual na nossa vida. Entendermos que aqui tudo passa. Tudo aqui vai passar. O dia que o Senhor nos chamar, todas as conquistas que eu tive nesse mundo vai ficar aqui. Todas as conquistas terrenas vai ficar. Os carros bonitos vão ficar, a casa bonita vai ficar. As roupas chiques vão ficar. O corpo sarado não vai estar mais sarado. Mas entendemos que a única coisa que nós podemos levar aqui é a presença de Deus que nós temos. O filho do salmista Davi, Salomão, o rei Salomão, ele vai dizer: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa. Tudo se perde. A única coisa que permanece é a presença do Eterno, que se preocupa mais com a presença de Deus, com o conhecimento de Deus, porque essa presença, o eterno Deus, é que vai nos levar para a glória. O resto aqui vai ficar. Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor nosso Deus e eterno Pai, adorado e glorificado seja o teu santo nome para todos sempre, meu Deus. Estamos aqui para te louvar, te adorar, agradecer o teu nome. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Estamos, ó Deus, meu Pai, como Deus diante de ti. Pai, que o Senhor venha nos transformar. Eis-nos aqui, Senhor. Como instrumento nas tuas mãos, nesses últimos dias, usa-nos, ó Deus. Que o Senhor venha nos tomar, ó Deus, como os teus obreiros, como os teus atalaias, como os teus servos, para anunciar a tua verdade, a tua palavra. Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.